crianças podem se dirigir para o seu culto. Que Deus abençoe esse tempo também nas salas de aula com os nossos filhos. Bênção demais. Quero agradecer a todos que oraram nesse final de semana, sexta e sábado. Eu participei de uma imersão promovida pelo nosso seminário teológico aqui em Barão Geraldo. Nós estávamos em 110 pastores, pastoras do Brasil todo. Foram 48 horas de imersão, cansado. Olha, chegou uma hora que meu cérebro já não processava muita coisa mais. Mas foi tempo muito bom, muito desafiador, falando sobre a igreja que nós vivemos hoje, a geração que nós estamos ministrando hoje, tudo isso para nos levar a refletir sobre se nós estamos atualizados em relação às pessoas que estão hoje aí sem receber uma palavra, sem conhecer ao Senhor Jesus. E é muito bom para nós refletirmos muita coisa, porque nós temos a tendência, e eu confesso aqui o meu pecado, comentava isso com a minha esposa, eu confesso que durante as ministrações eu admiti que eu tenho, de um tempo para cá, conduzido a igreja no piloto automático. E nós normalmente gostamos disso, não é? Você ajusta e deixa caminhar. Só que nós precisamos fazer essas análises e ver se nós estamos sendo relevantes naquilo que temos feito, refletir se não há melhorias a serem feitas, e aquilo mexeu muito comigo. E eu fui para lá com esse espírito mesmo, querendo que aquilo mexesse comigo, me incomodasse. E eu tenho que confessar também que eu tenho estado ultimamente extremamente cansado, mas intelectualmente falando, emocionalmente falando também. Vocês não sabem, mas às vezes nós passamos por lutas também, na própria, às vezes, função que eu tinha como tesoureiro e renunciei. Temos problemas na denominação, às vezes tendo que tratar com pastores, colegas, algum ponto delicado. E por ser um pastor já antigo da denominação, eu muitas vezes sou incluído em comissões, comitês para tratar de assuntos que por vezes desgastam a gente. E como nós falamos aqui, a nossa igreja é uma igreja muito séria. E quando algum pastor comete algum ato que seja contrário àquilo que nós esperamos que ele faça, normalmente é feita uma comissão, tem que tratar com esse pastor. Isso tudo é muito desgastante. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu agora em maio vou, aspas, pregar praticamente só às quartas-feiras, porque aos domingos nós teremos convidados. Mas isso para mim já é um certo descanso, porque não é fácil, muitas vezes, preparar 2 sermões por semana, aula de escola bíblica, porque eu estou dando uma aula na classe de batismo. E muitos podem pensar assim, mas dar aula na classe de batismo você tira de letra. Mas não é bem assim. Eu sempre procuro me atualizar também, melhorar as aulas. Acho que todo professor também procura olhar ali suas anotações e procura enriquecer ainda mais as suas aulas. Eu procuro fazer isso também. E dá trabalho. Mas eu me decidi também, já estou até adiantando, sem a junta saber, mas eu pretendo tirar julho como férias mesmo. Eu estou aqui indo para 22 anos e por orientação do manual da nossa igreja, eu teria direito já a cada 7 anos de um tempo sabático.
e que antigamente, para vocês terem ideia, era de 1 ano, mas ninguém fazia isso, nenhum pastor era maluco de tirar 1 ano, ficou longe da igreja 1 ano, ele ia voltar e encontrar outra igreja, né? Mas nós somos orientados a tirar um tempo. Eu devo tirar o mês de julho como descanso, e provavelmente quem estará aqui aos domingos será o pastor Silas Marins, que esteve aqui na quarta-feira passada, que é um pastor experiente, um pastor que vai certamente abençoar muito a igreja, e está disponível, já é jubilado, tem tempo, e já estou conversando com ele, mas eu quero neste 1 mês também visitar outros trabalhos, outras igrejas, quero voltar com uma proposta assim para a nossa comunidade, que seja algo que vai nos levar olhando para frente, amém? Vou me reunir com a liderança, vamos falar sobre muita coisa que estamos fazendo. Aliás, estou falando tudo isso também porque nós já queremos mexer no culto de quarta, mas isso já vai ser para a próxima quarta-feira, já vamos fazer diferente. E nós reunimos, eu, pastor Cauê, pastor Dario. Pastor Dario hoje, aliás, depois nós vamos orar por ele, ele não esteve muito bem, mas mandou uma mensagem para mim agora no final do dia, dizendo que estava melhor, mas tinha acordado assim, bem no final do dia, estava se recuperando. Mas nós nos reunimos e nós também decidimos que os cultos de quarta, toda primeira quarta-feira do mês, logo após o culto de ceia, embora lembrando que este domingo nós não teremos culto de ceia, amém? Temos um convidado, e pastor Fernando César, e nós queremos dar para ele o tempo que ele merece para poder ministrar. Mas toda primeira quarta-feira do mês, depois do culto de ceia, nós teremos aqui um culto, louvor, palavra, será um pouco mais enxuto, mas nós ungiremos enfermos, toda primeira quarta-feira do mês. Claro que você pode pensar, pastor, mas o senhor está querendo dar uma conotação mais culto de cura, de libertação? Na verdade, chame como você achar que deve, mas a nossa intenção é sermos bíblicos também, porque a Bíblia diz que nós devemos ungir nossos enfermos, amém? Então, nós vamos fazer isso toda primeira quarta-feira do mês. Todos os cultos, ao final de quartas-feiras, nós teremos um tempo de oração maior que o de costume, e o formato da oração também será um pouco diferente, mas toda primeira quarta-feira do mês nós teremos também a unção com óleo para aqueles que estão enfermos, aqueles que quiserem ser ungidos, atendendo uma orientação bíblica, né? Uma orientação bíblica. Se você tem alguma dúvida, posso citar a carta de Tiago, posso citar o Evangelho de Marcos, os dois falam sobre unção de enfermos com óleo. Claro que não há nenhum poder no óleo, ele é símbolo da unção do Espírito Santo, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso pela fé. E então, eu estou aqui adiantando que foi um tempo bom para mim, tempo que me fez pensar muita coisa, e eu espero que nós também façamos tudo aqui que for melhor para o reino de Deus. Mas sabe uma coisa para eu terminar aqui, eu sei que eu já falei muito disso, e foi interessante lá ouvir, comentava com a Silvia. Se eu perguntar aqui para vocês hoje, quais são as igrejas hoje que estão em maior evidência aqui no Brasil? Ajuda aí, como eles fizeram lá. Lagoinha. Quem mais? Hã? Vitória em Cristo. Vitória em Cristo do Silas, né? Quem mais? Hã? Universal. Presbiteriano em Pinheiros, onde fica o Arioval Dias Casimiro, também o Hernandes Dias Lopes, pastor lá. Paz Church, a Rede, a Mevan,
Nós também tivemos lá, irmãos, eles foram colocando no quadro, foi muito legal. Todas essas igrejas, acrescentaram também umas outras, Zion, que hoje, a igreja lá do Carlito Paz, não sei se vocês conhecem, a igreja da cidade, São José dos Campos. Aí colocaram todas e foram colocando a igreja, o número de membros, o número de igrejas, a data de fundação, e foram colocando num painel lá. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Nenhuma dessas igrejas é maior que a igreja do Nazareno. Nenhuma. Só que a gente não fala muito disso, né? Eles fazem uma propaganda danada. E isso nos chamou um pouco a atenção também, para nós pensarmos um pouco sobre divulgarmos mais a nossa igreja, enfim, tantas coisas, mas nenhuma dessas igrejas é maior que a nossa, nenhuma. Nossa igreja é maior que todas essas igrejas que nós citamos aí. Claro que hoje elas estão em evidência, né? Eu estou procurando não usar a palavra relevante, elas estão em evidência, como a nossa já teve também. Nazareno teve muito tempo em evidência, dos anos 80, 90, e hoje é o momento deles estarem em evidência, mas nos levou a pensar muita coisa boa. Vamos para a palavra? Marcos capítulo 1, já está aí no telão, a referência. Nós vamos ler do verso 40 ao verso 45. Eu mandei no grupo aí da nossa igreja, lembrando que sempre que, se você quiser fazer parte do nosso grupo de informações, se ainda não faz, é só passar o seu contato para nós, que nós te incluímos lá, e você receberá também as informações relevantes aqui da nossa igreja, da programação. E hoje eu mandei o tema da mensagem, Transformados pelo Toque de Jesus. Quarta-feira eu falei também, eu lembro que eu criei um título, O Toque que Endireita a Vida, se eu não me engano, foi isso, né, Vilma? Você que é minha biógrafa. Toque que endireita a vida. E hoje eu vou falar de toque também. Transformados pelo toque de Jesus. A partir do verso 40, então, diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Pai bondoso, nós trazemos agora, Senhor, diante da Tua palavra, o nosso espírito, para que entremos em sintonia com Teu Santo Espírito. Traga toda a mente, todo o pensamento agora, Senhor, cativo à ministração da Sua palavra. Pai, que ela venha trazer aos nossos corações firmes fundamentos, pelos quais possamos viver, porque sabemos que são palavras de vida eterna. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta bem clara, bem direta. E a pergunta é: você acredita realmente que um toque de Jesus pode mudar a sua vida para sempre? Sabe, porque talvez alguém tenha entrado aqui hoje, ou esteja em casa nos vendo, e essa pessoa está carregando algo
algo talvez que ninguém esteja vendo, uma luta, talvez uma dor, uma vergonha. Mas Deus colocou no meu coração essa mensagem, e eu confesso, irmãos, que eu não ia pregar hoje pelo cansaço mesmo, porque, como eu disse, 48 horas de imersão não é fácil, e a minha mente já anda muito cansada. Mas Silvinha perguntou, você vai pregar? Eu falei, vou, porque eu tinha certeza que Deus queria usar a minha vida. Eu já havia até tentado trazer outro colega a pregar, e não foi possível. Mas o Senhor colocou no meu coração para dizer aqui essa noite, que quando nós nos aproximamos dEle, do Senhor Jesus, com fé, com humildade, nós vamos ver aqui nesse texto, que Ele nos toca, e Ele nos transforma para sempre. Como eu disse, esse texto mostra claramente isso. É a história de um homem que chegou doente, com lepra. E nós sabemos, irmãos, que a lepra fazia com que a pessoa vivesse longe do convívio da sociedade, longe do convívio da família, porque a lepra era uma doença onde o leproso não podia mais frequentar a sinagoga, o templo. Ele deveria viver longe dos seus, porque ele era considerado impuro. As pessoas, quando iam se aproximando de um leproso, ele tinha que gritar para avisar a pessoa que ele era leproso. Quando a pessoa chegasse pelo menos a 100 metros de distância do leproso, ele já deveria gritar, leproso, 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 para a pessoa não chegar perto. Não podiam tocar nele de forma alguma. Isso incorreria em uma contaminação cerimonial. Então, aquela pessoa vivia sendo rejeitada, sem esperança, uma doença sem cura. Mas o fato é que, quando ele se encontrou com Jesus, ele recebeu um toque de Jesus, saiu curado, totalmente restaurado e cheio de vida. Por isso que eu falo, irmãos, como nós devemos olhar para esses textos com olhos espirituais e buscar verdades espirituais que estão aqui. E eu quero chamar a sua atenção para algo que, para mim, eu estou, obviamente, fazendo uma conjectura, mas eu entendo que eu não estou forçando o texto, porque ainda que o texto não diga literalmente que este homem adorou Jesus, as atitudes deste homem mostram que ele tinha o coração de um verdadeiro adorador. Nós vamos ver neste homem atitudes de fé, de humildade, de respeito, de reverência a Jesus. E é sobre essas qualidades deste homem que eu quero refletir hoje aqui. Por isso, dentro desta ideia que ele chegou, que ele adorou Jesus, eu queria afirmar, e eu quero que você guarde isso, é que um verdadeiro adorador nunca sai da presença de Jesus da mesma maneira, do mesmo jeito que ele chegou. Um verdadeiro adorador nunca sai da presença de Jesus do mesmo jeito que chegou. Amém? Guarde isso. E hoje eu quero, juntamente com você, aprender também com o texto, quais são as marcas de um verdadeiro adorador, nos baseando aqui neste encontro tão especial deste homem com Jesus. E a primeira marca, irmãos e irmãs, de um verdadeiro adorador que o texto nos mostra, é que um verdadeiro adorador tem fé. Ô pastor, o senhor descobriu a roda, hein? Um verdadeiro adorador tem fé. Pois é, irmãos, nós vamos ver aqui que a fé deste homem de fato era uma fé genuína. Porque um verdadeiro adorador, ele crê de fato, de todo o coração. Porque notem comigo, que o texto diz, aqui no verso de número 40, quando ele chega ali diante de Jesus, diz que, se quiseres, podes
purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me, ou pode me curar, pode fazer com que eu fique são. Agora eu queria que você percebesse uma coisa aqui. Notem que ele não chegou falando assim: Jesus, o Senhor pode me curar? Não, ele chegou falando: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Notem que isso para nós é muito importante, porque ele não tinha dúvida nenhuma sobre o poder de Jesus. Sabe, isso já estava bem resolvido, isso estava bem fundamentado dentro dele. Ele tinha convicção que o Senhor Jesus podia purificá-lo, podia curá-lo. Ele sabia muito bem disso. Ele só não sabia se era a vontade de Jesus curá-lo naquele momento. Isso ele não sabia, se era da vontade de Jesus curá-lo naquele momento. Mas que Jesus podia curá-lo, ele sabia. Por isso ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que pode. Por isso, irmãos, esta é a fé verdadeira. É a fé que acredita no poder de Deus, sem duvidar que Ele é poderoso mesmo. Que Ele pode fazer, como temos falado, muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. E a única dúvida que nós temos é igual a este homem. É quanto à vontade do Senhor, se é da vontade dEle nos curar, o tempo, se é o tempo dEle nos curar, mas nunca em relação ao seu poder, amém? É esse tipo de fé que Deus quer ver no seu e no meu coração, que não tem dúvidas quanto ao poder de Deus para nos curar. Como eu disse, a única dúvida que podemos ter se é da tua vontade, Deus, se é o tempo, se é agora, mas quanto ao poder de Deus nós não podemos duvidar. Sabe, irmãos, porque às vezes nós encontramos pessoas orando assim: Senhor, olha, se der, se o Senhor puder, irmãos, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ah, mas Jesus orou assim, pastor, lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas notem que ele continua: porém que não seja feita a minha vontade, porém a sua. Jesus também sabia que Deus podia livrá-lo, tinha convicção, e ele estava ali assumindo o pecado, irmãos, da raça humana. Já falei aqui um dia, recentemente, imagina ele assumindo o pecado de pessoas que mataram, roubaram, adulteraram, assassinaram. Ele estava assumindo esse pecado, irmãos, do mundo sobre ele, e ele chegou a ficar numa situação tão emocionalmente, espiritualmente falando, tão angustiante, que ele começou a suar e chegou a sair gotículas de sangue junto com o seu suor. Tamanha foi a sua angústia. Mas ele disse: seja feita a tua vontade, Pai. Jesus tinha certeza que Deus podia livrá-lo, mas deixou. Então nós nunca devemos orar: Deus, se o Senhor puder. Não, Ele pode, amém? Ele pode, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. E esta fé que Ele quer encontrar em nosso coração, no coração de um adorador. Pastor, mas por que o senhor está falando que esse homem é um adorador? Irmãos, eu esqueci de falar na introdução, mas é porque o texto diz que ele chegou diante de Jesus e lhe pediu de joelhos. Ele chegou e se prostrou de joelhos diante de Jesus. E o fato de se prostrar de joelhos diante de uma pessoa era sinal de adoração, ainda é. Ele chega e se coloca de joelhos. Por isso, nós vemos também na Bíblia outros textos onde as pessoas chegaram diante de Jesus, se ajoelharam diante dele, aí o texto ainda deixa claro: e o adorou. Por exemplo, poderia citar a passagem onde o oficial romano chega diante de Jesus, também se dobra diante dele, e algumas versões falam, se ajoelhou, outras versões falam, o adorou. Não é, Henrique? Nós estávamos vendo isso na última aula.
onde a versão que o Henrique tem é aquela versão na linguagem de hoje, fala que ele ajoelhou-se, falando do texto lá de Jairo, né? Mas outras versões diz que ele adorou. Então, o fato de se ajoelhar fala de adoração. Por isso eu estou usando essa linguagem, que o texto fala a respeito das pessoas que são verdadeiros adoradores. E esta é a primeira marca, fé. Um verdadeiro adorador tem fé, que não duvida do poder de Deus. Amém? Mas vamos ver aqui uma outra marca importante, irmãos, que o verdadeiro adorador tem. Ele é humilde. Como eu disse, o texto diz que ele ficou de joelhos diante de Jesus. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui? Ele não chegou exigindo nada, ele não chegou decretando nada, ele não chegou amarrando nada. Acho que você está entendendo o que eu estou falando, não é? Porque, irmãos, tem gente aí hoje em dia que chega, começa a orar diante de Deus e começa a decretar, começa a amarrar, começa a rejeitar, e um tipo de oração que eu não vejo na Bíblia. Mas as pessoas ouvem por aí, muitos desses programas de TV, ou nessas igrejas que as pessoas dão aquela fugidinha e vão para conhecer, porque querem saber, igreja da moda e tal, e lá ouve isso: eu rejeito, eu decreto, eu declaro, e não sei o quê. Bom, declarar, se você declarar a palavra, bênção. Mas, irmãos, tem gente que põe Deus contra a parede, e fazem exigências. Mas vemos aqui, irmãos, que esse homem não chegou exigindo nada, decretando, nem amarrando. Ele não tentou forçar nada. Ele se colocou ali de joelhos, dizendo: eu estou aqui reconhecendo que o Senhor é soberano, reconhecendo que eu dependo do teu poder, eu dependo da tua graça. Sabe, irmãos, e nós temos que tomar cuidado com isso, com esses, como eu posso dizer, com esses pastores que acabam ensinando essas frases que muitas vezes você ouve e pode repetir, de decretar algo, como se Deus fosse um garçom, como se Ele estivesse obrigado a atender os nossos pedidos. Um verdadeiro adorador nunca chega diante de Deus com uma postura dessa, amém? O verdadeiro adorador chega diante de Deus humildemente, humildemente. Não chega com altivez. Um verdadeiro adorador se humilha. E essa humildade toca o coração do Senhor. Isso toca o coração do Senhor. E dentro dessa mesma ideia, uma terceira característica que eu vejo neste homem como um verdadeiro adorador é o quebrantamento. Quebrantamento toca o coração de Deus. Nós vemos aqui no verso 41 que diz que Jesus ficou, veja aí comigo, profundamente compadecido. Jesus ficou profundamente compadecido deste homem quando ele se ajoelhou. Jesus viu ali mais, irmãos, muito mais do que simplesmente alguém que estava doente. Muito mais de alguém que estava com uma doença que, como vimos, trazia grandes prejuízos para ele. Sabe, irmãos, por isso eu posso garantir que o que moveu Jesus, melhor colocando assim, o que moveu Jesus não foi só a doença daquele homem. O que moveu Jesus foi aquele coração quebrantado que Jesus viu naquele homem. Como eu disse, irmãos, tem muita gente que busca Deus com o nariz empinado. Nariz empinado, peito estufado, exigindo coisas de Deus,
Mas o verdadeiro adorador, ele reconhece a sua pequenez, a sua miséria. E eu quero chamar aqui a atenção para um fato, que como nós sabemos, a Bíblia é um livro que fala de verdades espirituais, e este homem tinha lepra. Você que já caminha com o Senhor há algum tempo, sabe, a lepra era símbolo do quê? Pecado. Na Bíblia, nós sabemos que há muitas metáforas, e a lepra simbolizava o pecado. Aliás, eles achavam que quem tinha lepra era porque tinha pecado, ele estava ali com aquela lepra porque aquela pessoa havia feito algo errado, principalmente nessa época de Jesus, baseados em situações, por exemplo, quando o rei, eu sempre confundo se foi Ezequias ou Uzias que foi oferecer e a lepra, ele tomou lá o censário e quis fazer, Ezequias, né? Que não era a função dele, era uma função sacerdotal, e aí ele foi repreendido pelos sacerdotes, e começou a sair lepra. Ou de Geazi, você conhece a história, que também contou uma mentira para poder pegar lá, se beneficiar de Naamã, e ele ficou leproso. Ou seja, há uma forte relação da lepra com o pecado. Trazendo aqui para esse texto e para a nossa realidade, quando eu disse que aquele homem chegou quebrantado, ele está ali se inclinando diante do Senhor, como alguém que está dizendo: eu reconheço minha pequenez, eu reconheço que eu sou pecador, eu estou aqui reconhecendo que eu preciso da sua graça. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Deus espera que o seu coração e o meu coração busque Ele dentro desta sinceridade. Que nós chegamos diante dEle falando: Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu preciso melhorar muito. Eu sei que sou falho, tenho falhado. Mas, Senhor, me ajuda. Preciso da sua ajuda. Sabe aquelas orações que você faz de madrugada, que muitas vezes você acorda, você nem consegue orar muito bem, mas talvez a única frase que saia da sua boca é: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Como diz aquele homem, batendo no peito: sê propício a mim, Deus, eu sou um pecador. O outro chegou lá, conhece o texto lá também, né, irmãos? Não dá para ficar citando, o relógio não para. Mas estava ali um religioso, batendo no peito: Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse aqui, ó. Esse aí, pecador, não sou como ele. Eu dou dízimo, eu isso, eu aquilo, eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia, eu não sei o quê. Aí Jesus, contando essa parábola, ele diz assim: para vocês, quem foi justificado? Aí falam: o pecador, que reconheceu a sua situação diante de Deus. Ou seja, Deus espera esse quebrantamento em nós, que reconheçamos a nossa condição de total dependência dEle, que nós temos um coração demasiadamente corrupto, que nós temos algo em nós chamado pecado, e isso nos leva a fazer coisas erradas. Por isso, Deus espera que cheguemos diante dEle com essa postura. Somos pequenos, e quando Ele encontra essa postura em nós, sabe, quando nós oramos com essa sinceridade, essa oração toca no coração de Jesus. Sabe, quando nós somos tocados, como nós vimos aqui, algo poderoso acontece, que é tão maravilhoso que é impossível ficar calado. E aqui também nós vemos que o texto fala que um verdadeiro adorador não consegue ficar calado. Um verdadeiro adorador começa a dar testemunho. O texto mostra isso, porque mesmo depois de Jesus ter pedido para aquele leproso não divulgasse o milagre, o texto diz que ele não conseguiu.
Ele saiu contando para todo mundo que ele via. Ele não aguentou guardar aquele segredo do que Jesus tinha feito na vida dele, não conseguiu. Jesus disse para ele, não fale. E ele falou. Só que hoje, muitas vezes, Jesus fala, testemunhe. Nós ficamos calados. Fazemos ao contrário. Deus faz uma obra maravilhosa na nossa vida e nós não damos testemunho. Não falamos para as pessoas a respeito da obra maravilhosa que Jesus fez em nós. Não só aqui, mas em casa, no trabalho, nós não damos testemunho. Muitas vezes porque temos vergonha de falarmos do poder de Deus na nossa vida. Temos vergonha que vão pensar de mim, porque eu sou crente. Eu até dando aula essa semana, comentava com a classe, algo que ainda temos um pouco esse ranço, mas melhorou muito. Mas o ser crente, hoje usam essa expressão evangélico. Confesso que eu preferia a anterior, a protestante. Mas, como eu falei, o tempo passa, né, irmãos? As coisas vão se ajustando. Para essa geração, o termo evangélico talvez seja mais adequado. Mas, quando eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus, ainda havia muito estigma contra os chamados protestantes. Nós éramos tidos como pessoas ignorantes, pessoas sem cultura. São ignorantes, por isso que são fáceis de manobrar. Aí eu falava isso para a classe. Eu falei para eles assim, aliás, eu acho que o Sérgio até tem um livro que eu mencionei para eles. Eu falei, vocês sabiam que eu acho que 1700 e Guaraná de rolha, mais ou menos, 1900 Guaraná de rolha, só quem sabe o que eu estou falando sabe, né? Os mais novos falam, pastor, não sei nem o que o senhor está falando, mas quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando, sabe o que é 1900 Guaraná de rolha. Isaac Newton. Irmãos, Isaac Newton você já ouviu falar, né? Físico, cabeludão, né? Aquele cabeludão, pai da teoria da relatividade. Não, relatividade é Einstein, né? Da gravidade, eu estou trocando aqui da gravidade. Um físico considerado um dos mais brilhantes da história. Isaac Newton, irmãos, tem um livro escrito comentando sobre Daniel e Apocalipse. Isaac Newton, ignorante, porque cria na Bíblia, ignorante porque lia a Bíblia. Isso estou falando de 1700 e qualquer coisa que ele viveu, se eu não estou enganado. Eu não sou muito bom na história de Isaac Newton, mas ele, tanto é que este livro na capa está escrito Sir Isaac Newton, porque ele recebeu o título. Você sabe que o título de Sir é quando a rainha dá àquela pessoa uma honraria e ela recebe o título de Sir, né? E na capa do livro, você tem, Sérgio, esse livro? Se você achar que eu estou falando bobagem, o Sérgio te mostra depois o livro. Sir Isaac Newton. Então, irmãos, muita gente, estou dizendo isso porque muita gente tem vergonha de achar que eu sou ignorante, que só quem não tem cultura, que crê na Bíblia, que é prova maior do que um homem, como eu disse, um dos maiores físicos da história do mundo, mostrando que crê. Poderia citar outros, como falaram na aula. Olha, pastor, tem hoje em dia, o senhor podia falar sobre o Augusto Cury, que é um psiquiatra, né, talvez os maiores vendedores de livros do Brasil hoje, que é um psiquiatra que foi estudar a Bíblia para ter argumentos para serem usados contra quem cria, se converteu. Ele achou um negócio tão fascinante que ele falou, não, isso aqui não pode ser obra de invenção humana. Então, irmãos, estou dizendo isso
Não tenha vergonha de testemunhar do seu Deus poderoso, porque aquela pessoa pode estar também muitas vezes necessitada de conhecer esse Deus, para que ela seja liberta do poder do pecado, para que ela seja também alvo do amor de Deus, para que ela possa também se tornar um verdadeiro adorador. Sabe, muitas vezes nós nos calamos diante de tantas coisas que Deus fez por nós, mas irmãos, quando nós somos tocados por Jesus, se você é um verdadeiro adorador, você não fica quieto. Seu coração começa a transbordar, como deste homem. Eu confesso que enquanto estava escrevendo aqui, me veio aquela música, mas ela tem um outro contexto, mas não vou calar meus lábios. A música diz, né? Vou profetizar. Eu comecei a adaptar, né? Comecei a cantar no banheiro. Terminei o sermão, já era quase 6 horas. Fui para o banho. Não vou calar meus lábios, vou testemunhar. Então, é isso que Deus espera, que nós não nos calemos, que nós testemunhemos as maravilhas. Eu quero dizer aqui, para não estender muito, que assim como aquele leproso, você pode, nesta noite, sair daqui completamente transformado, tocado por Jesus, porque Ele está entre nós, amém? Ele está aqui, e se você se aproximar dEle com fé, com humildade, com o coração quebrantado, se prepare, porque Jesus vai tocar a sua vida, Ele vai tocar. Ele não quer que você saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Ele não quer. Ele quer que você seja tocado, seja renovado, seja curado. Por isso, eu quero convidar aqui o nosso pessoal do louvor. Eles já devem ter mandado uma mensagem um para o outro aí, combinando o louvor que nós vamos ministrar. Eu não combinei nada com eles, mas sem medo de errar, eu acho que ele vai tocar Nani Azevedo. Não olhei, não tive um espírito de revelação, mas na hora que eu estava escrevendo o sermão, eu falei assim, já sei que música o Júnior vai escolher. Tenho certeza, vamos colocar de pé. Vamos adorá-lo. Você é um verdadeiro adorador? É um verdadeiro adorador? Então vamos demonstrar isso agora. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor
quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, para terminar, um adorador, só a igreja, um adorador, quero ser. Aleluia! Aleluia! E eu quero, e não posso deixar de fazer aqui uma pergunta. Talvez haja alguém aqui hoje que quer um toque desse Jesus. Talvez você esteja aqui, você esteja dizendo, eu preciso ser tocado, eu preciso. Como eu disse, eu não costumo fazer muito isso, mas eu vou te convidar hoje para vir aqui à frente. Para vir aqui à frente, se você entrou aqui, você precisa receber esse toque, nós vamos orar juntos aqui. Crendo que esse mesmo Jesus que tocou aquele leproso está aqui neste lugar. E Ele também irá tocar a sua vida. Ele irá fazer com que tudo seja transformado nesta hora. Mas nós não queremos aqui forçar nada. Só se o Senhor falou ao seu coração, só se você reconhece que esta palavra tocou lá no fundo do seu íntimo e você quer receber uma oração. Não se envergonhe, como eu disse, um verdadeiro adorador é humilde. O verdadeiro adorador não tem problemas, mas eu vou pedir que sim, que você seja ele, se você puder. Porque nós vimos que aquele homem chegou diante de Jesus e se ajoelhou. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele se colocou numa posição onde ele reconhecia que ele não era nada, mas que Jesus sim era tudo. Ele reconheceu que o Todo-Poderoso estava diante dele, e ele precisava receber um toque desse Todo-Poderoso, para que fosse curado, talvez, como eu disse, perdoado. Não sabemos se ele tinha pecados, mas ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração cheio de fé, que talvez mesmo com as suas falhas, ele sabia que Jesus era poderoso, ele sabia que ele estava de alguém que podia transformar plenamente a sua vida. Quarta-feira nós tivemos aqui um momento muito especial, e o pastor chamou pessoas que quisessem vir aqui orar à frente. Se você quiser sentir também no seu coração de vir aqui, colocar as suas mãos, tocar nessas vidas que aqui estão, fique à vontade, seminaristas, pastores que puderem. Pastor Cauê, eu sei que você está servindo, mas se você puder chegar aqui à frente, Silvia, toque pessoas aqui, venham tocar. Leandro, venha tocar também aqui, vidas que estão aqui à frente, que elas sintam um toque, simbolizando o toque do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, Pai bendito, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Deus, e nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor, que está aqui em nosso meio, está aqui
representado pela pessoa do Espírito Santo, que está aqui agindo nestes seus filhos e filhas. Pai querido, nós na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, declarar sobre estas vidas. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor não nos recebe, ó Deus, do mesmo jeito. O Senhor recebe a cada um de nós da sua forma. Ó Deus, o Senhor nos recebe como estamos, mas não quer que saiamos daqui do mesmo jeito. Ó Deus, hoje nós nos colocamos de joelho na Tua presença. Ó Deus, recebe a nossa fé, recebe a nossa humildade, recebe o nosso clamor. Pai querido, toca-nos agora com a Tua compaixão. Vem curar, vem sarar, vem libertar, vem transformar essas vidas. Ó Deus, vem restaurar, talvez aqui a saúde, a vida financeira. Venha restaurar talvez a saúde emocional. Ó Deus, que ninguém saia daqui desta noite sem ter sido tocado pelo Teu amor, pelo Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor está tocando em vidas, em lares, que o Senhor está tocando, trazendo restauração. Pai querido, aqui estão seus filhos e filhas, adoradores, Pai amado, que têm adorado o Seu nome, através da sua fé, através, Senhor, da sua devoção, da sua humildade. Por isso, nós nos dobramos diante do Senhor, para reconhecer que nós estamos diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, para dizer: ser curado, minha filha, ser curada, ser liberta, ser liberto deste mal, porque o Senhor te toca nesta hora, para que você receba a unção de graça, a unção que traz livramento, a unção que traz vitória, no nome santo de Jesus. Pai amado, que a nossa boca também não se cale, que nós testemunhemos o que o Senhor tem feito por nós, que nós testemunhemos do Teu poder, do Seu favor, agindo na vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Pai amado, na autoridade que tenho como presbítero desta igreja, eu declaro, Deus, a Sua vitória, o Seu toque transformador nessas vidas, nestes lares, nestas pessoas que estão nesta noite se colocando dobradas diante do Senhor, tanto aqui como em casa, ó Pai, e que nós recebamos muitos e muitos testemunhos, dizendo: o Senhor tocou na minha vida, e eu fui liberta daquela situação, daquele mal, daquela lepra, que trazia prejuízos para a minha vida. Ó Deus, assim nós oramos, assim nós declaramos a Sua vitória, porque a Tua palavra diz que a vitória é nossa, que a vitória é daqueles que pertencem ao Senhor, e pela fé nós tomamos posse desta bênção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fique de pé, fique de pé. O importante é que você entenda que se você veio aqui e trouxe neste altar aquilo que estava trazendo peso aos seus ombros, pela fé não volte levando ele de volta para casa, esse peso, amém? Entenda que você deixou aqui no altar do Senhor esse peso, e você vai voltar para casa dizendo: Deus, eu deixei lá no Seu altar essa preocupação. Deus, eu deixei lá no Seu altar isso que tem me trazido esse peso. Como eu preguei quarta-feira, aquela mulher encurvada, eu disse: talvez muita gente hoje está encurvado. Aliás, se você não viu aquela mensagem, eu recomendo que você entre lá no nosso YouTube e veja. Tem princípios ali muito bons. Mas aquela mulher encurvada, eu disse que nós podemos ficar encurvados também pelo peso que muitas vezes estamos carregando. Mas se você deixou esse peso aqui, saia, não com o nariz empinado, mas ereto.
olhando não para o chão, mas olhando para o futuro. Amém? Glória a Deus. Queria só terminar dizendo, se você se ajoelha diante de Jesus, prepare-se para levantar diante do mundo, completamente transformado e vitorioso. Amém? Eu tenho mais alguns minutinhos. Nós temos aniversariantes. Eu não sei se vieram os aniversariantes. Eu estou vendo a Neia aqui entre nós. A dona Neuza veio? Ali, não estava vendo também, né, dona Neuza, com essa altura toda que a senhora tem, né? E chegue aqui, querida, chegue aqui, Neia. Nós temos aqui essas duas aniversariantes conosco. Nós sempre lembramos, né, irmãos, que se fizer aniversariante num dia, tiver aniversariante dia de culto, nossa igreja dá um presente. O presente é oração. Não tem presente melhor, não é mesmo, Neia? Vai cair no domingo. É? Quantos anos? Vai cair no domingo. É, uma hora vai teu aniversário cair no domingo. Pode ficar tranquilo. Continue vindo. Amém? Querida, dona Neuza tem 2 datas de aniversário. Depois da Covid tem outra, né, irmã? Estou fazendo 5. 5? Depois da Covid, né? É, uma nova oportunidade que Deus deu para ela também. E nós louvamos a Deus, porque ela está aqui conosco hoje, celebrando mais um aniversário. Amém? Estenda suas mãos para cá também, libere palavras de gratidão a Deus. Pai bondoso, nós nos alegramos muito, Senhor, com essas 2 filhas, ó Deus, que estão aqui nesta noite, celebrando conosco o seu aniversário, celebrando na sua casa com o Senhor. Pai, certamente agradecendo por todo o cuidado que o Senhor tem feito e demonstrado para com elas. Pai, como igreja, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor tem realmente operado nessas vidas, cuidado, tem sustentado, dado toda a provisão, Pai amado, e nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, nesse novo ciclo que se inicia na vida delas, ó Deus, que seja um ciclo marcado pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, ó Deus, que o Senhor continue iluminando o caminho das suas filhas, para que elas caminhem passos firmes na sua presença. Pai, pedimos que o Senhor dê ordem a seus anjos, para que eles se acampem ao redor delas e as guardem de todo mal. Pai bondoso, que o sangue de Cristo seja sobre elas uma couraça de proteção contra as enfermidades, contra toda seta maligna. Pai querido, que os sonhos das suas filhas, ó Deus, sejam sonhos que sejam trazidos à sua presença e que o Senhor possa realizá-los, ó Deus, trazendo ao coração delas grandes alegrias. Nós, como igreja, louvamos ao Senhor pela vida delas, e como igreja nós rogamos que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida das suas filhas. Ó Deus, assim nós oramos, nós nos alegramos com ela e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Parabéns. 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 Deus abençoe aqui, uma dando parabéns para a outra. Amém. Ó, a gente brinca negócio de Pix, mas a Neia, ela está querendo fazer uma maratona lá em Florianópolis. E ela tem dito assim, se alguém quiser contribuir, pegue o Pix da Neia. Assim, ela tem pedido, né, uma ofertinha assim, bem, R$10, né? Já juntou um valorzinho. Se você quiser abençoar a vida da Neia, para que ela é maratonista, e então ela pretende fazer, e também aproveitar e visitar o filhão, ali em Florianópolis, viu? Então, essa brincadeira do Pix de hoje é séria. Deus abençoe, viu? Se quiser mandar um Pix para a dona Neuza também, fica à vontade, né, dona Neuza? Deixa eu levar a senhora até ali, o Fábio está esperando, ó, porque essa escada aqui... É impossível para mim. Esse é meu irmão também, viu? Pastor Cauê vai nos despedir aqui. Então, irmãos, quarta-feira agora temos um culto, mas não é neste que nós faremos unção de enfermos, é no outro, tá? Para não haver nenhuma dúvida.
E minha esposa também mandou corrigir que o rei é o rei Uzias, que ofereceu incenso e não podia. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Ergue suas mãos aos céus. Vamos agradecer a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Pai bondoso, graças te damos pela sua palavra, graças te damos pela instrução, graças te damos, ó Deus, porque nós estamos saindo daqui edificados pela melhor coisa que existe, que é a palavra do Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares da mesma forma que o Senhor nos trouxe, debaixo da sua bênção e da sua proteção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão, a consolação e o conforto do querido Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família e toda a sua semana. E toda a igreja diz, amém. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.